Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por cada um de nós. Esse Deus maravilhoso, né, que se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de perseverarmos, né? De entendermos que nós que estamos em Cristo teremos perseguições aqui na terra, né? Isso aí aconteceu com Jesus, aconteceu com seus profetas, aconteceu com todos, né, que quiseram vir aqui falar do Evangelho de Cristo e viver o Evangelho. Isso daí é o mundo persegue aqueles que são de Cristo. Não é por causa da carne deles. Isso aí é o que habita neles que faz, né, perseguir aqueles que são de Cristo. Meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando, né, uma palavra do nosso Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Vou começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse momento, Senhor. Abençoe cada um que ouve essas mensagens. Que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer, e que o seu Espírito Santo dê entendimento a cada um dessa palavra. É o que eu lhe peço em cada é o que eu lhe peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo, amados, uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. O título desse texto até diz assim, ó, exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Vou estar lendo do 10 ao 14, que diz assim, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que Paulo está falando ali com Timóteo, né, para ele permanecer firme, né, na palavra do Senhor, pois ele aprendeu do próprio Paulo, né? Viu quanto Paulo teve perseguições, como foram as lutas dele, mas ele se manteve firme e que era para Timóteo também fazer a mesma coisa, né? Sabendo que ia ter lutas, mas para permanecer firme até o final. E não deixa de ser diferente para os nossos tempos, né? Que toda palavra ela tem que ser, né, lida, tem que ser comentada, mas tem que ser aplicada para o nosso tempo, né? E uma palavra dessa ela nos mostra que naquele tempo já havia grandes perseguições. E muitas das vezes nós aqui, né, no Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição que Paulo teve lá. Você ser preso por pregar o evangelho, não tem nada disso, né? Não tem esse tipo de perseguição. Mas nós temos outros tipos de perseguições, né? Não são perseguições que te prendem, mas são perseguições às vezes dentro da família mesmo, dentro da própria igreja, né? Outras pessoas de fora que vão falar mal de você pelo jeito que, né, pela vida que você está vivendo. Ah, fulano era gente boa enquanto não era crente, passou para crente, agora não é mais gente boa não, né? Ele não se mistura com a gente, né? Ele não quer viver mais a vida que vivia. Antes vinha sempre aqui na minha casa, agora não vem mais, né? Lá uma vez ou outra. Não esquenta com isso, né? O que nós temos que fazer é nos manter firme, né? Buscando a palavra do Senhor, lendo a Bíblia. Por quê? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, a gente percebe que o que nós vivemos aqui de perseguições é muito pequena diante do que os profetas, né, tanto do Antigo Testamento quanto os discípulos, quanto Jesus, né, viveram. As nossas são muito pequenininhas perto das deles, né? Muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, né? Muitos foram expulsos da cidade por falar do nome do nosso Senhor Jesus. E hoje, né, são perseguições onde a gente mora,
né? No Brasil, nesse quesito pequeno, né? O tipo de perseguições aqui é outra. O inimigo aqui ele trabalha de outra forma, né? Ele trabalha de modo tentando contar mentira para as pessoas, para que as pessoas não precisam ir para a igreja, né? Tentando colocar leis aonde confrontam as coisas de Deus. É esse tipo de perseguições que nós temos, mais vinda de governos, essas coisas. Mas no mais são pequenas perseguições que nós temos, às vezes até dentro da igreja mesmo, né? Ah, a irmã não falou comigo. Eh, a irmã só fala quando está próximo do pastor, né? O irmão só faz isso quando está próximo. E aí nós ficamos, né, com o nosso coração aflito, porque achamos que aquilo ali são grandes perseguições. Não, isso aí não é grande perseguição, né? Isso aí é uma forma do inimigo se levantar, porque ele observa como nós somos, né? O inimigo ele tem essa capacidade. Eu falo que para cada um ele apresenta um prato, né? Existem pessoas que ele apresenta o prato do dinheiro e aquela pessoa cai. Mas por quê? É porque o inimigo já estudou ela, né, já analisou, já viu que ela é gananciosa. Outros, ele apresenta o prato de alguns homens de mulheres, né, porque ele sabe que aquele ali tem uma tendência a cair naquilo. Outros, ele já apresenta um prato de contendas, porque sabe que a pessoa é de confusão. Então vai trazer alguém, né? São pequenas perseguições que nós temos que estar atento, né? E essa palavra até nos revela uma coisa aqui maravilhosa. No versículo 13 fala assim, ó: "Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado". Então nós não precisamos esquentar com essas pessoas. O que nós temos que fazer é o quê? É permanecer o nosso foco em Cristo, né? Ir à igreja por causa do nosso Deus. Eu não vou à igreja por causa que o pastor está ou não está. Se hoje ele está, maravilha. Se ele hoje não estiver, você continua indo a mesma coisa. Você tem que ir por Cristo. A minha irmã hoje não vai. Eu também não vou, não. Ué, mas nós temos que ir à igreja, não é por causa do irmão que está lá exatamente. Nós temos que ir para adorar a Cristo. Tem outros irmãos lá, né? Então nós temos que entender isso. Outra coisa, lá tem uma irmã que eu não vou com a cara dela. Isso daí é um problema, né? Porque nós que somos de Cristo não podemos ter rivalidade com pessoas, principalmente se for de dentro da nossa, da nossa própria casa, né? De dentro da igreja. Não tem lógica nós sermos de Cristo e falar que a irmã ou o irmão eu não me dou com ele, né? Que é meu inimigo. Ah, não, eu nem olho para a cara, não tem lógica. Tem algo de errado, porque a palavra diz que nós temos que perdoar para sermos perdoados. De nada adianta, né? A gente estar dentro da igreja e ter rivalidade com pessoas, ainda mais se forem pessoas, né, que são de Cristo também. Então há um grande problema. Até porque a palavra de Deus nos diz, né, que nossa luta não é contra o sangue e a carne, né, mas sim principados e potestades. Então isso quer demonstrar o quê? Não é as pessoas que são nossas inimigas, e sim o que opera nelas, né? Que as pessoas do mundo, muitas, dão legalidade para o inimigo trabalhar na vida delas. Então não são as pessoas que são nossas inimigas. Os inimigos nossos são o inimigo que trabalha na vida dela, né? Não é exatamente aquela pessoa. Então, se nós estamos na casa do Senhor, nós não podemos permitir, né, que essas pequenas coisas atrapalhem a gente de buscar o nosso Senhor Jesus. Então temos que estar muito atentos, lendo a palavra, lendo as escrituras, tendo entendimento que teremos perseguições. Deixe os outros nos perseguirem. O que não pode é nós perseguirmos as pessoas. É possível você controlar você. Controlar os outros já é complicado. Ah, mas a pessoa é que não fala comigo. Não tem problema, né? Aí já é um problema dela. É ela que vai resolver com Deus. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, onde Paulo estava ensinando a Timóteo ali, né, que para permanecer firme, tendo entendimento que teria perseguição, pois todos que servem a Cristo têm perseguições, mas ele também mostrou que as pessoas que perseguem, né, os homens maus, eles vão de mal a pior. Eles perseguem, mas depois dá ruim com eles e eles pagarão.
eles sofrerão suas penas, porque eles estão perseguindo alguém que é de Cristo. Então não esquente, coloque essas pessoas nas mãos do Senhor, né, dobre o joelho e fala: Senhor, estão me perseguindo, eu as colocarei em suas mãos, mas me ajude eu não ser perseguidor de ninguém, né, que eu não seja pessoas que atormentam aqui na terra. Que quantas pessoas, né, que vão na igreja e quando saem da igreja ninguém gosta dela, né? Os vizinhos têm raiva dela porque ela que é a mala, né? É ela que se intromete na vida de todo mundo. É essas coisas que nós temos que estar atentos. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Quem quiser nos perseguir por isso, que persiga, mas que nós nunca venhamos ser os perseguidores de ninguém fisicamente. Nós podemos orar, pregar, né, falarmos a palavra do Senhor, mas nunca se metendo na vida de ninguém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá o entendimento da importância de nos mantermos firmes, tendo entendimento que teremos perseguições, sim, mas temos entendimento que o Senhor também nos livrará dos nossos inimigos. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarda, os proteja, Senhor. Se alguém estiver sofrendo perseguições, que o Senhor os ajude a sair e que eles um dia possam estar contando seu testemunho da vitória que o Senhor os concedeu. E peço que abençoe a cada um, os guarde e os proteja em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.